Olá, pessoal, paz seja convosco. Eu sou a pastora Nivalda, coordenadora nacional do nosso grupo missionário de crianças e juniores. Estou falando aqui direto de São Paulo com vocês. Que alegria poder estar aqui com vocês, que honra. Obrigado à nossa Igreja do Evangelho Quadrangular, nosso Conselho Nacional, enfim, o nosso pastor presidente, pastor Mário de Oliveira, pastora Bianca, Conselho aí de Minas, enfim, a todos vocês por me darem a honra de estar participando desse evento tão relevante que é voltado, enfim, para as crianças e ainda mais para os pais. Por quê? Porque é impossível chegarmos às crianças se não passarmos pela porta, ou seja, não passarmos pelos pais. Os pais são aquele que nos abrem a porta. Então, obrigado a você, papai e mamãe, por estar reservando esse tempo para poder estar nos ouvindo, participando, enfim, treinando para podermos estar ajudando ainda mais esta geração. Tá bom? Então aí fica a minha gratidão a todos vocês e obrigado mesmo de coração. Bom, então vamos ao tema. Qual foi o tema, sugerido? A semente e o legado. Pois é, queridos, vem comigo aqui. Vamos conversar sobre isso, tá bom? Falando sobre a semente. Tudo começa praticamente numa semente, né? Inclusive nós, seres humanos, né? Enfim, nós somos fruto de papai e mamãe que juntos se uniram e começou a acontecer. Eu e você, certo? Comigo aqui, tá acompanhando? Então, hoje, na fase adulto, nos tornamos uma árvore. Mas tudo começou de uma semente. Tudo começou de um espermatozoide e um óvulo. Mas será que tudo começou realmente num ajuntamento de papai e mamãe? Será? Não. Tudo começou muito antes. E eu quero que vocês agora façam uma viagem comigo de passar pela semente, chegar na árvore e vamos chegar então no legado, tá bom? Eu quero essa reflexão sua aqui comigo, falando sobre então a semente, tá? Onde é que tudo começou, queridos? Você nasceu e quando você nasceu, você já tinha um plano de Deus para a sua vida, né? O plano não começou quando você nasceu, muito pelo contrário. Você nasceu por causa do plano de Deus, tá entendendo? Você não nasceu e começou um plano, não. O plano começou e aí você nasceu para executar o plano ou o propósito de Deus para essa terra. Então, cada semente, ela tem algo específico para poder executar nessa terra. Antes dela se tornar uma árvore, muito antes dela dar frutos, enfim. Mas, como é que nós devemos fazer? Preservar essa semente. Porque se essa semente não for bem cuidada, se essa semente não for colocada numa terra preparada e ser adubada, se essa semente, falando agora do ser humano, não for bem preparado, o crescimento pode ser comprometido. Mas muito mais do que o crescimento, o desenvolvimento. Porque nós, como seres humanos, nós não somente crescemos, nós nos desenvolvemos. E agora eu vou além. Quero que você pense comigo aí sobre a árvore. Você está pensando na árvore, você viu aqui a semente e agora eu já estou te colocando a árvore. O que é a árvore se não o resultado de uma semente? Então, vamos comigo aqui. Para que aconteça uma árvore, é necessário que ela possa ser ainda um grão ou uma semente e essa semente, colocada na terra, ela começa a crescer. E nesse crescimento, antes dela aparecer aqui no solo, ela primeiro tem que criar o quê? Raízes. Então, antes dela começar a crescer para cima, ela cresce para baixo. E eu quero compartilhar com vocês justamente sobre raízes, falando de raízes que parte da semente. Então, muito antes dela vingar
com o primeiro brotinho, primeira folhinha aqui na superfície da terra, primeiro ela começa a ter que ter raízes. E nessas raízes, ela começa a procurar então água, nutrientes para que se torne, enfim, uma árvore. Mas o que é, agora fazendo analogia, trazendo para o ser humano? Se somos uma semente, quais são as nossas raízes? O que acontece com a gente? Agora, não somente dizendo biológico, porque sim, nós somos uma continuidade da parte biológica dos nossos pais. Sim, temos olhos, cor de cabelo, cor de pele, estatura. Nós somos muito, vamos dizer assim, uma continuação da nossa família. Mas muito mais do que essa questão biológica, eu quero compartilhar com vocês a questão psicológica, tá? Falando sobre alma, falando sobre mente e falando também sobre espírito. Porque nós, adultos, nós é que contribuímos para que essas raízes possam se aprofundar e essas raízes darem, enfim, uma fortaleza para que esta árvore se sustente. Então, toda criança, todo bebê é uma semente. Mas, dependendo de como ela foi consolidada na terra, é o que vai refletir a sua fase adulta. Porque uma criança, um júnior ou um adolescente, eles estão ainda em fase de desenvolvimento, ou seja, estão em fase de transformação, até realmente chegar à fase adulta e dizer que é uma árvore e pode começar então a produzir os frutos. Então, eu quero que vocês pensem comigo, falando dessa formação, dessas questões psicológicas que se formam antes da gente nascer, falando das questões espirituais também, porque Deus já tinha um plano para mim e para você antes da gente nascer, certo? E depois que a gente nasce, enfim, somos incluídos dentro de uma família. E nessa família nós vamos recebendo ali tradições, nós vamos recebendo ali influências do ambiente, recebemos afeto, recebemos ali também os cuidados, mas enfim, o que eu quero colocar para você é que tudo isso começa a ser registrado nessa semente, essa semente psicológica e essa semente espiritual, né? Então nós somos feitos de memórias e aquilo começa a ser registrado na nossa mente. A importância, queridos, de saber que uma árvore, antes dela se tornar adulta, ela primeiro precisa encontrar raízes. Eu quero que você se atente comigo à formação, no caso de uma criança. A formação de uma criança que nós não nos atentamos muito, que nós achamos o seguinte, ela não entende nada do que está falando, o que nós estamos falando, ela não entende. Aí onde está um grande engano nosso, porque a nossa memória já está sendo formada lá no ventre da nossa mãe. Primeiro, com as informações já vindas do céu, o seu propósito nessa terra. O que você está fazendo aqui, o que você veio, qual é a sua missão, qual é o seu propósito. Essa é uma incógnita, um mistério espiritual que todos nós precisamos descobrir. O que estamos fazendo nessa terra, o que viemos fazer e se estamos executando ou não. Mas essa consciência vem muito na fase adulta, que chega na hora de dar os frutos. Mas, como estamos falando da semente, eu quero que você pense comigo. Qual é a nossa contribuição, então, para a formação dessa semente, nessa árvore que nós estamos imaginando? Naturalmente, nós adultos não costumamos dar muita atenção para a criança, né? Por achar que elas não entendem. Só que o fato delas não expressarem, o fato delas não verbalizarem, isso não quer dizer que elas não estão entendendo. Porque aquilo fica registrado como memória no inconsciente, né? A psicanálise fala sobre do inconsciente e enfim. Mas temos que nos atentar desde a gestação. Situações no qual a mãe atravessou durante a gestação pode influenciar, sim, a formação do bebê e a formação desse futuro adulto. Então, desde a gestação, o que a mãe já atravessou com as suas emoções já podem sim influenciar e muito a formação
psicológica, emocional desta criança. O que aconteceu durante os primeiros meses de vida também pode ficar como se fosse um registro genético naquela criança, que ela pode vir desenvolver até doenças por conta ali até do parto. Então, são falado então as questões traumáticas que pode ser registrada ainda que não se entenda, né? Então, acerca de alguns partos, a agressividade de alguns partos pode sim causar traumas, né? São marcas na vida dessa criança, na memória dessa criança. Mas então, enfim, estamos seguindo. E vamos colocar a partir dos 5 anos. Naturalmente, eu e você não conseguimos lembrar muitas coisas que aconteceram antes dos 5 anos. Sabe por quê? Porque na hora que a criança fica realmente muito engraçadinha e muito já expressando as suas vontades, suas opiniões, vamos colocar 5 anos, uns um pouco mais abaixo, né, dessa idade e outros um pouquinho mais acima. Mas vamos fazer uma média de 4, 5 anos de idade. Né? Que elas vão entendendo, vão argumentando, vão perguntando, vão ficando mais engraçadinha e vai ficando, ou seja, vai chamando mais a atenção agora do adulto. Só que aí é onde mora o perigo, porque antes dessa idade é a semente que o fato dela não aparecer aqui para os adultos, quando eu falo que ela vai ficando engraçadinha, é quando começa a aparecer as folhinhas e a gente começa a observar ela realmente fazendo aqui vamos dizer assim, marcando uma presença no mundo adulto, tornando engraçadinha, bonitinha, né? Fazendo perguntas que deixam a gente sem saída, né? Então vamos dizer que aqui seria a superfície. Quando começa a aparecer, é hora que o adulto começa a perceber efetivamente ali a criança, né? E antes disso, por ela não se expressar de uma maneira muito clara, não tem a sua psicomotricidade ainda totalmente desenvolvida, nós adultos achamos que não entende de nada. Mas aí é o que eu quero a sua atenção, porque nesta semente ela está se desenvolvendo. Queridos, 2, 3, 4 anos, muita coisa pode acontecer na sua vida. Mas muito mais ainda acontece na vida de uma criança. A velocidade de aprendizado, a velocidade de desenvolvimento na vida de uma criança nem se compara ao que acontece na fase adulta. Então, 4, 5 anos na vida de uma criança é uma coisa assim exorbitante, que às vezes nós adultos não conseguimos medir a diferença que tem em 4, 5 anos. Parece que foi ontem, né? 5 anos parece que foi ontem, mas na vida de uma criança não. Ela aprende desde a andar, falar, se comunicar, se expressar. Em 4, 5 anos de idade, ela está fazendo coisas e muitas já aprenderam até a contar, muitas já são ali quase pré-alfabetizadas, que elas já começam a entender algumas coisas. E temos que entender que a criança de hoje não é igual àquela criança lá de tempos remotos. Eu digo que a era digital, a tecnologia tem acelerado a mente das crianças. Tem acelerado sim a nível de informação, mas ao mesmo tempo não tem acelerado a nível de emoção, porque muitas informações eles têm recebido, mas eles não têm recursos para lidar com todas essas informações. Então, parece bacana os momentos no qual nós estamos vendo uma criança se desenvolver através do celular. Ver a criança já começar aqui com o celular, né? E é bonitinho vê-los acessando, pegando e com controle remoto na TV, enfim. A gente fala, nossa, que lindo. É lindo, bonitinho, porque eles estão prontos para aprender qualquer coisa. A questão é se eles estão prontos para elaborar todo o conteúdo no qual eles estão recebendo, né? Por quê? Porque todos esses instrumentos tecnológicos, eles trazem informação, mas eles são frios, né? E agora falando sobre essas raízes não é somente uma raiz de memória e conhecimento,
mas é uma raiz de afetividade. E é nisso que eu quero estar com vocês. Nós devemos sim nos preocupar com a formação biológica, como eu falando da psicomotricidade, o desenvolvimento, sim, mas e o desenvolvimento psicológico? E o desenvolvimento espiritual? Eu quero que você pense sobre isso, é nisso que eu quero conversar com você. Existem algumas culturas, alguns povos, que eu acho muito interessante, algumas religiões, e eu quero que você caminhe comigo sobre isso, que eu olho assim, eu falo, puxa, que bacana. Isso é uma tradição bacana, porque nós somos formados, sim, de tradições, inclusive tradições familiares, principalmente. Agora, o quanto que a família tem tido essa relevância na nossa formação. Vou falar das 3 religiões monoteístas. Todas essas 3 religiões, elas são, vamos dizer assim, enraizadas em Abraão, tá? Então, em Abraão saiu os judeus, os cristãos e os muçulmanos. Antes de Abraão, os povos eram politeístas. Então, eles não tinham aquela cultura de um só Deus. Deus se apresentou a Abraão e Abraão veio trazendo toda esta cultura para nós, falando desse um só Deus, né? E através ali de Abraão, que começou a se levantar o povo, vamos dizer, chamar de povo judeu, né? E acerca para falar sobre esse Deus e essa caminhada com esse Deus, no qual Deus prometeu ali, vocês já sabem a história, que dele sairia uma grande nação, que ele se multiplicaria. Então, não é somente o povo judeu que é descendente de Abraão. Descendente de Abraão são os muçulmanos e os cristãos também. Então vamos lá para Abraão para falar acerca desse único Deus. E essas 3 religiões que são monoteístas, que partiu de Abraão. Então, quando Abraão começou a dizer sobre esse único Deus e começou a passar então para Isaac e falou para Jacó e ali se formou o povo de Israel e eles, através de Moisés, pegaram e guardaram a palavra. Guardaram, enfim, os 5 primeiro livro da Bíblia, que é chamado de Pentateuco, ou então, na linguagem judaica, Torá, que Moisés pegou e escreveu esses 5. Registrou, melhor, escreveu não, registrou, né? Porque ao ele ter escrito, ele só registrou aquilo que Deus passou para ele. Moisés ali registrou, desde o início, que nós conhecemos aí o Pentateuco, ou a Torá. E isso tem sido praticamente o livro de regras para o povo judeu. A partir do povo judeu veio então os cristãos. E entre os cristãos e os judeus nasceram aí então os muçulmanos, tá? Agora só que todos eles estão ligados a Abraão, tá? Aqui o povo judeu, descendente de Jacó, ou seja, de Isaac, da promessa. E aqui o povo, no caso o árabe, descendente de Agar, Ismael, mas ainda assim é filho de Abraão, tá? E nós, cristãos, nós somos, sim, judaico-cristã. Por quê? Porque nós usamos essa mesma Bíblia para poder termos o nosso norte de fé e adoramos um único só Deus. Mas vamos lá. Eu quero que você acompanhe comigo, porque tudo isso eu estou falando acerca da semente. É interessante como é que esses 3 povos cuidam dos seus filhos. Porque nesses 3 povos a tradição é algo muito importante. Mas eu quero que você saiba, sabe, que para os muçulmanos, a primeira coisa, a importância da voz do pai. A voz do pai, quando o bebê nasce, a primeira coisa que o filho precisa ouvir, isso é a tradição muçulmana, é ouvir a voz do pai dizendo que Deus é o único Deus deles.
e a criança escuta a voz do pai falando para ele. O pai chega no ouvido e fala para a criança. Aí nós vamos para o povo judeu. O povo judeu, eles têm também, fora a Torá, chamado Taná, e esse Taná é o Velho Testamento inteiro, onde conta a história do povo. E eles recitam a Torá, conhecem a Torá, a Taná é a história do povo, mas existe também o chamado Talmud. O que é o Talmud? Talmud agora é a Torá, ou seja, os 5 primeiros livros transformados em tradição. E isso seria quase a palavra falada. Então, eles não têm somente a Bíblia como um livro de regras. A Torá, eles chamam de Torá. Ou Taná, Velho Testamento. Como um livro de regras. Não. É importante para eles recitar. Esse falar de geração em geração. Então, quando eles fazem isso desde bebê, tá? Por quê? Porque eles, com 8 dias, vocês viram que Jesus foi levado ao templo. Isso é uma tradição. Para ser o quê? Circuncidado. O menino, ele logo de pequeno, ele já recebe a marca do povo. Porque a circuncisão é a marca do povo judeu, né? E esses rituais que vão se passando também, e a menina, também o menino, eles também têm uma cerimônia no qual é falado o nome dado ao menino, o nome dado à menina, ou seja, fazendo eles se sentirem parte ali do judaísmo. E fora que o judaísmo também é por descendência. Mas muito mais do que descendência, eles têm essas tradições. E eu falando então do Talmud, o Talmud é essa fala, ser falado, é ser de geração em geração contado a história. E eles vêm, gente, de geração em geração fazendo isso. Então, eu quero que você preste atenção comigo sobre essas coisas e falando então do cristianismo. Porque eu quero chamar a atenção de você, adulto, papai e mamãe. Quando nós recebemos os nossos bebês, o que nós fazemos? Porque um coração apaixonado, é natural você tornar o outro apaixonado. Agora é o seguinte, qual é a minha e a sua paixão? Porque o cristianismo, no decorrer da história, perdeu esses valores que é de ensinar a criança dentro de casa. Os muçulmanos ensinam dentro de casa. O judeu ensina dentro de casa. E muitas vezes os cristãos esperam que a igreja ensine. E está errado. Ei, não é a sinagoga que vai ensinar a criança. Não é a mesquita que vai ensinar a criança, são os pais. E eles têm isso muito forte, enquanto família. E por que a igreja que tem que ensinar acerca da palavra para a criança, onde deveria vir dos pais? Então nós esperamos que as crianças sejam uma réplica ou uma continuação da paixão ou da fé dos pais. Mas, realmente, aonde está o nosso coração? Porque é muito interessante que enquanto chega lá um muçulmano e fala, o pai, a figura masculina, enquanto chega e fala no ouvido da criança quem é o seu Deus, a primeira coisa, né, que muitos pais, falando de figura masculina, falam é quem é o seu time. Não tem nada de errado o time. Mas quem está em primeiro lugar na nossa vida? Aonde está o nosso coração? Aonde está a nossa paixão? É realmente muito importante Deus na nossa vida, para nós passarmos para os nossos filhos? Né? Porque já lá no enxoval, já tem lá muitos. Porque isso é cultural, falando inclusive até da nossa cultura brasileira. É cultural essa paixão pelo futebol,
E a boca fala daquilo que o coração está cheio. Mas do que o coração está cheio? Do que o coração está cheio? Será que está cheio de Deus? Será que está cheio da palavra? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Mas, como falando, esse aqui vai ser isso, vai ser aquilo. E é natural. Vejam bem como isso funciona. Porque é natural que a criança acabe torcendo pelo time, principalmente da figura masculina. É muito comum o menino optar pelo time do pai. Porque a criança, até 5 anos de idade, ela é pura repetição. Ela copia tudo. Mas o que ela tem visto? O que ela tem copiado? O que ela está vendo dentro de casa? O que ela está aprendendo efetivamente? Não na igreja. E nem o que os pais são na igreja, mas o que os pais são em casa. Porque nós queremos sim. Nós queremos filhos que frequentem a igreja, nós queremos filhos que estejam longe das drogas, estejam longe das más companhias. Ei, mas muito mais do que longe das drogas, das más companhias, nós temos que criar filhos para estar próximos de Deus. Porque se nós conseguirmos deixar passar essa mensagem, que nós somos apaixonados, que Deus é importante na nossa vida, que Deus é importante na nossa casa, eles não vão aprender de ouvir falar. Eles vão aprender porque eles repetem o seu comportamento. E o que acontece, amados? Por que hoje tantos têm deixado o caminho do Senhor? O que tem acontecido? Será que nós não estamos falhando? Não estamos falhando enquanto pai e mãe? Enquanto essa formação? Eu estou te trazendo aqui a uma reflexão comigo. Nós estamos falando de semente e estamos de olho na árvore e estamos de olho no fruto. Mas o fruto vai ser conforme foi tratada a semente. Conforme a formação dessa semente é o que nós estamos esperando do fruto. Então, se nós queremos uma árvore frondosa, saudável, com frutos, nós precisamos cuidar da semente. E quem cuida da semente é os adultos. Então, falando sobre a semente e o legado, falando sobre os judeus, os muçulmanos e os cristãos, nós temos nos atentar. Porque às vezes as coisas se virou muito voltado para igreja-templo. E no fundo, a igreja começa dentro da nossa casa e não no templo. Não nas 4 paredes. Mas quem somos nós dentro dos nossos lares? Como eu disse, as crianças aprendem por repetição. E eles não vão repetir o que você faz na igreja. Eles vão repetir você dentro de casa, você no seu dia a dia. Se é importante para você, eu te garanto, será importante para os pequeninos. Mas vamos lá, a palavra base para tudo isso, a palavra está aqui no livro de Jeremias, capítulo 17, verso aqui 8. Falando da raiz e falando da árvore, tá? Diz assim: porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, né? Mas a sua folha fica verde. E o ano da sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Uau! O que está querendo dizer aqui, queridos? Presta atenção comigo. Assim como a árvore cresce para baixo, as raízes, assim também ela precisa crescer para cima. Mas essa árvore precisa ter mais raízes do que galhos. Pegou aí? Mais raízes do que galhos. Porque quando chegar na fase adulta, se tiver mais galhos do que raiz, essa árvore vai tombar. E é o que nós temos visto nos dias atuais. Quando eles chegam na fase da adolescência, indo para a fase jovem, tem um monte de árvore tombando. Por quê?
agora que eles estão grandes, que eles deveriam ser fortes, eles não têm raízes. E essas raízes estão na família. E essas raízes estão naquilo, na tradição, naquilo que nós recebemos ou não. O que dá base para a árvore são as raízes e não os galhos. Porque quando chegar na fase adulta, naturalmente, ela vai crescer e vai começar a dar fruto. Esse fruto pode ser um bom fruto, mas ainda que ela carregue de muito fruto bom, se ela não tiver raiz, essa árvore não vai vingar, ela vai tombar. E eu quero colocar para você agora justamente o desafio para esse tempo. Pense comigo. Vocês, quem não me conhece, eu sou, além de pastora, eu sou também psicóloga. E se tem uma coisa que eu tenho trabalhado, é me especializar o tempo todo em desenvolvimento humano. E onde é que estão as principais raízes? Aonde é que estão as memórias? Na infância. Por isso, quando alguém chega na terapia, a primeira pergunta-chave, me fala da sua história. Quem foi seu pai, quem foi sua mãe, tal, o que te trouxe aqui. A partir de uma pseudo-história, um resumo, você já começa a ver a estrutura da árvore. E é muito triste quando você começa a ver a árvore já adulta, crescida, e quando você vai ver os frutos, eles estão simplesmente doentes. Porque quando chega na fase adulta que nós estamos esperando, agora vai produzir. Tudo que você pega é doente. São pessoas doentes. Elas não conseguem frutificar. E se elas frutificam, os frutos estão totalmente doentes. Por que que o fruto está doente? Porque a árvore está doente. E por que que a árvore está doente? Porque a semente não foi bem cuidada. E automaticamente a gente vai para a infância. A gente vai nas raízes. Porque o problema não é a árvore, o problema são as raízes. O que aquela pessoa recebeu durante essa formação e principalmente a formação. Bebê, primeira infância, segunda infância, adolescente. E a gente só vai se atentar quando eles fazem 18. 18 tá tarde demais, gente. Ah, mas está me dando trabalho, está me dando problema. Quais foram as raízes? Como foi passado isso? E quero colocar para vocês se atentarem comigo ao perigo deste tempo. Porque os pais se perderam dentro de si e eles não estão conseguindo dar um norte para os seus filhos. Os pais fracos têm gerado filhos fracos. Porque a gente, se eles têm dificuldade hoje, é culpa da geração anterior, que não está conseguindo lidar com eles. Os desafios de hoje são diferentes de tempos atrás. E hoje são chamados de fracos. Será se eles são fracos? Por que eles têm se tornado árvores fracas? Por que que eles estão tombando? Porque eles não têm raízes. E de quem é a culpa a raiz? A maioria das raízes estão fincadas na família. Mas que tipo de família nós temos entregado para eles? Para depois culpá-los deles darem frutos doentes. Se eles dão frutos doentes, porque eles são uma árvore doente. Mas eu quero colocar para você, agora indo para a terceira parte, falando sobre o legado. Qual é a diferença de herança e legado? É mais uma coisa que tem acontecido nos dias atuais. Os pais, eles pensam em como eles vão deixar esse filho, vamos dizer assim, ter uma vida confortável nessa terra. Eles já começam a pensar em escola, eles começam a pensar em inglês, eles começam a pensar num segundo idioma, seja lá qual for, a maioria das vezes é inglês, né? Então, vamos lá, tem que falar outro idioma, tem que estar numa boa escola, eu tenho que preparar ele para a vida, eu tenho que preparar qual é a faculdade, ele tem que entrar numa boa faculdade. Ei! A preocupação de prepará-los para esta vida. Mas e a vida eterna?
Será se isso realmente é importante para os pais? Será se os pais acreditam em uma outra vida eterna? Então, eu quero que você pense comigo. Os pais estão preocupando melhor escola, segundo idioma, informática e vai dando um monte de aparelhagem para as crianças, não uma roupa de marca, isso e aquilo. Os pais se preocupam também. Eu tenho que dar uma boa vida para o meu filho, eu preciso mais. E a vida espiritual? Tem raízes? Como diz aqui o texto, que quando essa árvore ela é plantada junto às águas, o que acontece? Ela não receia o calor porque ela tem água. Só que a água não vem do ambiente. A água vem das raízes que vai encontrar subsídio para ela. Ainda que o ambiente não lhe seja favorável, ela encontra raízes emocionais. Ela encontra raízes, porque na hora que o vento bate aqui fora, gente, na hora que o calor fica intenso, a primeira coisa que você precisa se voltar é para dentro de si e encontrar princípios, encontrar valores. Você precisa se encontrar para aprender a lidar com o que vem aqui fora. Então, quando aqui está falando acerca do calor, que ela não tem medo do calor, porque ela não precisa de chuva. Ela tem raiz. O calor chega, a árvore, quando o calor chega, a primeira coisa que ela faz, ela se volta para as raízes e ela busca sustentação nas raízes. Esta geração, quando o calor bate, quando o calor chega, que o calor chega na vida de todo mundo, e principalmente na adolescência. A adolescência é momentos de turbulentos, momentos muito difíceis, momento de transição, momentos de identidade, descobrir a identidade. É um momento muito difícil. Por que eles balançam tanto na adolescência? Porque é hora deles se voltarem para a raiz. E nessa raiz eles precisam encontrar água. E aonde eles vão encontrar água? Eles precisam encontrar água em Deus. No primeiro fora que vai receber da namorada, do namorado, no bullying que vai receber da escola, na escola dos amigos. Isso são ventos, isso é o calor que vem, queridos. E esse calor vai balançar essa árvore, vai secar essa árvore. E o vento vai vir, aqui está falando, veio o calor, mas a sua folha continua verde. São esses confrontos que nós recebemos da vida. E calor e vento tem na vida de todo mundo. Só que nem todo mundo resiste porque não está pronto. E aí fala aqui, ó, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Então, quando está falando sobre essas questões, vamos colocar assim, climáticas desta árvore, nós vamos falar de questões climáticas que acontecem na vida de todo mundo. É o emprego, que está cada vez mais difícil, entrar no mercado de trabalho, é o namoradinho, é a namoradinha, é o fora que vai levar, é o bullying dos amigos, é a situação financeira. Não importa, o que não falta é vento, calor, tempestade. Mas a questão não está no vento, no calor e na tempestade. A questão está na árvore. Quando a árvore tem raiz, ela não tomba. Quando a árvore tem raiz, ela está pronta para o que vai vir. E falando sobre herança e legado. A herança é aquilo que você deixa para alguém. Então são terras, faculdade, coisas materiais. Aquilo que tem preço, vamos dizer assim, pode ser precificado. E agora o que é legado? Legado não é aquilo que você deixa para alguém, mas aquilo que você deixa em alguém. Em alguém. E isso não tem preço, isso tem valor. Então,
Se você não tem condições, às vezes, de se colocar na melhor escola, dar as roupas de melhores marcas, se você passar valor de Deus, se você mostrar, passar essa afetividade, querido, essa criança vai ter sim aquilo que ela precisar. Porque bens materiais, ela corre atrás, ela consegue. É por isso que tem tanto filho pobre de pai nobre. Por quê? Porque os pais nobres deixaram dinheiro, deixaram boas faculdades, deixaram terras, deixaram empresas, deixaram tudo aquilo que é precificado, mas esqueceu de deixar o valor aqui dentro. E é por isso que essa geração está tão vazia. Sabe por quê? Porque eles têm muito preço e pouco valor. Porque valor não tem preço. Valor a gente carrega. E aquilo que tem preço deprecia, se é perdido. E esta geração tem se preocupado muito, geração de pais, tem se preocupado muito em construir herança, mas não tem se apercebido de deixar legado, de construir legado. O que nós estamos passando para eles? Então, queridos, minha mensagem, finalizando aqui para vocês, é legado. Cuidado com a semente. Vamos cuidar da semente para que se torne uma árvore frondosa. Mas quando chegar na hora de dar os frutos, não sejam frutos doentes. Frutos cheios de transtornos emocionais. Frutos que quando buscam raízes, ela não encontra raízes. E é importante encontrar raízes para na hora que as tempestades, os ventos e o calor chegar. Nós precisamos prepará-los em Deus, nós precisamos prepará-los como família, nós precisamos preparar esta geração. E esse é o meu convite a você que ama e tem essa consciência da importância de criarmos raízes. E a minha convocação aos papais e às mamães para nos ajudarem enquanto igreja, que nós não vamos conseguir alcançar o seu filho se você não abrir a porta e não estiver conosco. E é muito doloroso para nós vermos as nossas crianças, os nossos juniores, os nossos adolescentes indo embora da igreja. Porque nós acompanhamos eles desde pequenininhos, mas não é bem nós que vamos fazer o trabalho. Quem vai fazer o trabalho são os pais. Então, eu digo para você, nos ajude a fazer o trabalho. Nos ajude. Como coordenadora nacional, eu estou pedindo ajuda para os pais a nos ajudarem a cuidar dos seus filhos. A responsabilidade não é da igreja. A igreja não vai deixar nem herança e nem legado. Quem deixa herança e legado é a família, são os pais. E eu conto com você nessa nossa caminhada. Eu gostaria de pedir ao Espírito Santo nessa hora que possa regar essa minha palavra como uma semente e ela possa criar raízes no seu coração. E você vir, sim, para fazer parte dessa grande frente de homens e mulheres que estamos preparando uma geração que vai fazer a diferença no mundo espiritual, sim, vai fazer diferença no mundo financeiro. Nós estamos nos tornando árvores com raiz, raízes em Deus. Eles não vão negar a sua fé, porque nós estamos passando para eles. Espírito Santo, em nome de Jesus, banha o coração agora desses pais, desses adultos, para que eles possam despertar a nos ajudar a cuidar dos pequeninos. Queridos, obrigado pelo tempo que estamos aqui juntos, tá bom? Muito obrigado mesmo, é uma honra ter estado com vocês. E agora eu gostaria que você, papai e mamãe, né, que vocês convidassem agora os seus filhos, né, para estarem agora ouvindo uma história muito bacana, preparada para eles, tá? E quem vai estar trazendo essa lição, uma lição muito legal, vai ser a nossa pastora Silmara, tá bom? Então chama aí a turma, porque agora é um momento totalmente especial para eles. Com vocês aí, a pastora Silmara.
crianças! Que bom estarmos juntos aqui com vocês para transmitir ao coração de vocês uma linda mensagem. Olha, preparamos algo lindo para alcançar vocês, mesmo com esse distanciamento que estamos tendo, mas através dessa mensagem dessa noite, vamos juntos alcançar o coração do Pai. Que Deus nos abençoe e que essa mensagem esteja no coração de vocês. Amém? Olá, crianças! Chegou a hora de adorar o Senhor. Vamos louvar com alegria? 4, 3, 2, 1. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. E saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Já conhece Jesus.
danço pro Senhor. Eu danço pro Senhor, eu danço pro Senhor. Eu danço pro Senhor, eu danço pro Senhor. Eu danço pro Senhor, eu danço pro Senhor. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céus, profundo como submarino, maior que o universo e mais que tudo que sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em tuas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em tuas mãos. Mais alto que um arranha-céus, profundo como submarino, maior que o universo e mais que tudo que sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. 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 Deus, 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 Deus grandão. E aí, crianças? Estamos aqui porque, como te disse, nós estamos para contar uma linda história para vocês. E essa história está lá na Bíblia. Nos fala em João 6, de 1 a 15. Nos conta uma história muito especial. Vamos ouvi-la? A Bíblia nos conta que existia um menino. Vamos colocar um nome nesse menino? Nós não sabemos o nome dessa criança lá na Bíblia, mas vamos colocar o nome dele de Eric. Esse menininho, chamado Eric, ouviu falar que Jesus
estava passando por ali para pregar, para falar da palavra dele para multidões de pessoas. Jesus chegou com seu barco à beira do mar e desceu. Quando ele viu, já tinha uma grande multidão. Éric logo ouviu a multidão toda alvoroçada, querendo saber o que Jesus tinha de novo para contar. Sabe por quê? Porque naquela época, quando Jesus parava para falar para as pessoas, muitas coisas aconteciam. Aconteciam milagres e ele tinha ensinamentos para a vida de todas as pessoas. E Éric ouvia muito falar sobre Jesus naquela época. Seus pais sempre contavam: olha, Jesus acalmou o mar, Jesus curou o cego, Jesus curou o paralítico, e ele ficava curioso para saber quantas maravilhas Jesus já tinha feito e qual a palavra que Jesus tinha para aquele dia. Toda a população daquela época estavam todos atentos para seguir os passos de Jesus. Éric não deixou passar de liso isso. Logo que ouviu falar que Jesus estava chegando, ele arrumou tudo na sua casa, todas as suas obrigações, porque ele era uma criança obediente. E aí, ele logo pegou as suas coisas e disse para o papai e mamãe: papai, mamãe, tchau, estou indo escutar Jesus, eu quero aprender com Jesus. E a sua mamãe, como sabia que as pregações de Jesus, a palavra, os ensinamentos que Jesus tinha eram muitos, uma grande multidão estava seguindo Jesus, logo pensou: meu filho pode ficar com fome. Preparou um lanchinho para o Éric. Disse para o Éric: volte aqui, Éric, tem um lanchinho aqui, vou preparar para você. E a mamãe do Éric preparou um lanchinho, entregou para o Éric e o Éric foi se encontrar com aquela multidão. E aí, o que aconteceu? Quando se passaram já várias e várias horas, Jesus, na montanha, se assentou com várias e várias pessoas, e essas pessoas estavam ali, eram muitas, nos diz que eram mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E aí, eles todos assentados, e Jesus ensinava tantas coisas boas para aquelas crianças, para aqueles homens, para aquelas mulheres, que ninguém queria sair de lá. Todos queriam aprender com Jesus. Todos queriam ser algo melhor para que influenciasse as pessoas que estivessem do lado deles. Então, Éric estava no meio da multidão. Logo, os discípulos começaram a ficar assustados. Os discípulos começaram a olhar que as horas já estavam se passando, já estava tarde. Já tinha um tempo muito grande se passando. E aí, toda aquela multidão já estava com fome. Toda aquela multidão já estava ali, horas e horas, somente escutando o que Jesus tinha para falar. E aí, sabe o que aconteceu? Jesus chamou os discípulos, porque viu que eles estavam apavorados. Jesus chamou os discípulos e disse: por favor, vá comprar comida. Mas ele sabia que dinheiro para comprar comida naquela época, para aquela multidão de pessoas, não tinham. Como que eles iriam arrumar dinheiro ou comida para aquele monte de pessoas? Os discípulos disse para Jesus: olha, Jesus, tem muitas pessoas aqui e nós não temos nem dinheiro e nem comida para salvar todas essas pessoas, para alimentar todas essas pessoas. Temos crianças também. Jesus falou assim: olhe no meio da multidão, o que podemos fazer? Logo um dos discípulos chegou, Jesus, e disse para Jesus: Jesus, a única coisa que tem no meio dessa multidão é uma criança, o Éric. É uma criança que trouxe um lanchinho da casa dele, mas ele só trouxe 5 pães e 2 peixinhos. Só isso, Senhor Jesus. E aqui nós temos mais de 5.000 pessoas. Como que nós vamos alimentar com 5 pães e 2 peixinhos? Jesus logo disse para os discípulos: vão rápido, busque essa criança, traga o cestinho dela com os 5 pães e os 2 peixinhos.
discípulos correram até as crianças, buscaram a criança porque eles obedeceram, porque sabia que da boca do Senhor viria uma semente que brotaria e poderia fazer um milagre. Eles somente acreditaram e obedeceram Jesus. Buscaram o Eric e Eric logo mostrou o seu cestinho com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus disse para os discípulos: por favor, coloquem os cestos que vocês têm por aí, todos no chão. E de repente, os cestos começou a multiplicar. Todos os cestos foram somente multiplicando. E diante daquelas pessoas, sabe o que aconteceu? Um grande milagre. Olha o que aconteceu, crianças. Os cestos ficaram cheios. Encheram-se 12 cestos, muito cheios. Olha a matemática de Jesus, olha a multiplicação de Jesus. Encheram-se 12 cestos cheios de pães e peixes. E ali toda a multidão, todas as crianças, todos os adultos comeram e se fartaram e encheram a sua barriguinha da comida gostosa que Jesus preparou para aquele momento. Olha, crianças, com isso eu quero dizer para vocês que o nosso Jesus, ele é o nosso maior e poderoso homem que pode fazer qualquer coisa na nossa vida. Ele tem uma semente e ele deixou para nós um legado. Essa criança, o Eric, entendeu que ele poderia, através dos seus pães e dos seus peixes, abençoar muitas pessoas. E ele levou esse legado para ele. Por quê? Porque ele recebeu de Jesus algo que mudou a vida daquelas pessoas. Porque a vida daquelas pessoas foi transformada através do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Assim na minha vida e na sua vida também, nós podemos fazer assim. Tudo aquilo que nós recebemos de bom, nós podemos passar para frente. Todo o amor de Jesus, toda a compaixão, toda a cura, nós podemos demonstrar para a nossa família, para os nossos amigos, a cura que Jesus tem para fazer na nossa vida, na nossa família. Todo medo nós podemos entregar para Jesus, por quê? Porque assim como Ele multiplicou, deixou um legado na vida do Eric, ele também deixou um legado na nossa vida, que é a salvação, a libertação, a cura e a restauração das nossas vidas. Crianças, que vocês possam levar a partir de hoje para frente, todo esse legado que Jesus tem colocado na vida de vocês, de que uma grande semente está sendo plantada na vida de cada uma de vocês, porque vocês já são uma geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Vocês, crianças, não são o futuro, vocês são o presente e através de vocês muito legado virá pela frente, porque vocês carregam Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês. Que Deus vos abençoe, que a palavra possa florescer, ser plantada numa terra boa dentro do coração de vocês. Eu abençoo em nome de Jesus. Amém? Todo mundo reunido pra ouvir Jesus falar. Mas a hora foi passando e a barriga começou a roncar. Ninguém sabia o que fazer, nada tinha pra comer. Então apareceu um menininho e repartiu o seu lanchinho. 5 pãezinhos e 2 peixinhos, foi o que o menino entregou. Jesus orou, multiplicou, todo mundo se alimentou. 5 pãezinhos e 2 peixinhos, foi o que o menino entregou. Jesus orou, compartilhou, todo mundo se alimentou. E ainda sobrou. Jesus pegou os pães e os peixinhos, agradeceu ao Papai do Céu. Então um milagre aconteceu. Ele compartilhou com toda a multidão e a alegria prevaleceu. Todo mundo reunido pra ouvir Jesus falar.
Mas a hora foi passando e a barriga começou a roncar. Ninguém sabia o que fazer, nada tinha pra comer. Então apareceu um menininho e repartiu o seu lanchinho. 5 pãezinhos e 2 peixinhos, foi o que o menino entregou. Jesus orou, multiplicou, todo mundo se alimentou. 5 pãezinhos e 2 peixinhos, foi o que o menino entregou. Jesus orou, compartilhou, todo mundo se alimentou. Todo mundo se alimentou, todo mundo se alimentou. E ainda sobrou. Olá, crianças! E aí, vocês gostaram da história que a Silmara contou? Eu gostei muito e aprendi muito também com essa história. Sabe o que eu aprendi? Que este menino fez uma grande diferença para todas aquelas pessoas que estavam ali naquele dia. Não foi mesmo? Isso. E olha, ele nem imaginava que o seu lanchinho, o lanchinho tão gostoso que a sua mamãe deve ter preparado para ele, faria uma grande diferença para aquela multidão, não é mesmo? Pois é. E pensando nisso, eu quero perguntar para você. Você tem feito diferença na vida das pessoas que estão em sua volta? Na vida dos seus amigos, dos seus colegas, dos seus vizinhos? Você tem feito diferença na vida deles? Mas como que eu posso fazer diferença na vida de alguém? Eu sou tão pequeno, eu não sei nada, eu ainda estou aprendendo um monte de coisa. Nós podemos fazer diferença na vida de todas as pessoas que passam por nós. Nós deixamos marcas boas e ruins. Eu espero que nós possamos deixar sempre marcas boas, marcas que falam do amor de Jesus, porque nós aqui, nós temos uma missão e a nossa missão é falar do amor do nosso Deus para todas as pessoas que nós conhecemos. Nós temos que divulgar este amor. Quanto mais a gente falar do amor de Jesus, quanto mais a gente pregar, quanto mais a gente fazer diferença na vida das pessoas que estão à nossa volta, melhor vai ser para nós e com certeza o nosso Deus vai ficar muito contente conosco. Amém? E como a gente deixa marca na vida das pessoas? Falando do amor de Jesus. E às vezes a gente não consegue enxergar essa marca assim, na hora. E ela aparece com o tempo, Com o passar do tempo, com a transformação na vida dessas pessoas, nós podemos ver o quanto nós fizemos diferença na vida delas. E isso pode demorar um pouquinho, mas com o tempo isso vem. E nós vamos então falando, do amor de Deus para as pessoas, pregando o Evangelho, convidando elas para ir na igreja, para participar dos cultos, para ler a Bíblia, para conversar com o nosso Deus. E com isso, cada dia mais, olha só o que vai acontecendo. As pessoas vão sendo marcadas por Jesus. Porque Jesus, Ele nos ama e Ele quer nos salvar. Amém, crianças? Crianças, e agora eu quero convidar duas amigas para brincar junto comigo. Vamos convidar a tia Silmara e a Michele. Tudo bem, meninas? Então, e agora eu quero que você também chame aí para brincar junto. O papai, a mamãe, o seu irmãozinho, quem tiver aí na sua casa. Porque nós vamos brincar agora, combinado? E a brincadeira é o seguinte, gente. Vocês conhecem aquela brincadeira do vivo e morto? Sim? Pois é. Só que a gente não vai brincar de vivo e morto, não. Sobre o que foi mesmo a pregação da Silmara? Sobre pão e
peixe. Então, nós vamos inverter essa brincadeira. Nós vamos fazer assim, ó. Quando eu falar peixe, vocês vão nadar igual um peixinho. Quando eu falar pão, vocês vão passar o rolo no pão, assim, ó, como se estivesse abrindo massa. Combinado? Convida todo mundo aí para vir brincar com a gente. E eu quero ver quem vai errar primeiro, hein? Para quem vocês vão torcer? Para a Silmara ou para a Michele? Isso, torcida organizada aí em casa, hein? Vamos lá. Pão. Peixe. Pão. Pão, peixe. Ih, ó, foi muito rápido, elas não deram conta. De novo, hein? Pão. Peixe. 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 Pão. Pão. Peixe. Gente, elas são boas mesmo, hein? Pão. Peixe. Pão. Pão. Peixe. Gente, elas não erram. Pão. 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 Peixe. Peixe. Pão. Peixe. Pão. Peixe. Pão. Ixi. E aí na sua casa, deu certo? Quem foi o primeiro a errar? Então, crianças, foi muito bom estarmos aqui juntos, passarmos essa mensagem, essa semente, esse legado na vida de vocês. Jesus é o nosso Senhor, Salvador, aquele que cura, liberta e transforma. Então, neste momento, eu quero com vocês orar pela família de vocês, pela casa de vocês, por cada uma de vocês, crianças. Vamos lá? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por este momento tão precioso, te agradecer pela vida de cada uma dessas crianças, das famílias que estão sendo representadas aqui, que essas crianças, Senhor, reflitam sobre essa mensagem, que elas levem consigo, Pai, a grande semente, o legado que o Senhor tem deixado na vida delas, Senhor, através da salvação. Pai, abençoa, Senhor, cada uma delas nas suas casas e nos seus lares, em nome de Jesus. Amém. Crianças, e nós queremos deixar um recadinho para vocês. Nós estamos vivendo num tempo difícil, uma pandemia, mas não se esqueçam nunca. Usem máscara e lavem as mãos, ok? Assim nós vamos estar longe do coronavírus.